Olá, criatura falante, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Inventa Línguas, mais um vídeo abrupto, já se não fosse abrupto o suficiente da semana passada, mas vamos lá, né? Hoje com uma proposta um pouco semelhante àquela que eu tinha feito já há um tempo com o Caio Coppola, né? Vamos discutir a partir de um vídeo aqui do Ilha de Barbados entrevistando o Monark, né? O Monark, que é aquele carinha do Flow Podcast, dos streams de Minecraft, né? O cara que é zoado por ser muito burro, na verdade, nas redes sociais. Mas o Monark, ele representa, assim, uma parte bem significativa das pessoas atualmente, né? Quando se trata de envolvimento com a política, que é a aversão, a apatia, né? A total falta de interesse, né, em participar desse processo ou alguma coisa parecida. Na verdade, ele participa desse processo, fazendo com que as pessoas se desinteressem por esse processo. É basicamente esse tipo de participação que ele tem. O interesse aqui no vídeo é trazer uma questão muito importante que vai se tornar cada vez mais relevante conforme se aproxima os tempos de processos eleitorais, né, que a gente vai ter agora no próximo ano, e que é de fundamental importância para todos nós que estamos no campo mais à esquerda e que defendemos propostas mais à esquerda. Se você não se identifica com isso, esse vídeo talvez não sirva para você, talvez sim, você possa aprender alguma coisa com isso, porque a gente vai debater umas questões bem interessantes dentro dos estudos da linguagem, inclusive aqui, né? Então é isso aí, vamos ver o vídeo, né? Então, uma coisa prévia para a gente falar sobre esse vídeo é o seguinte, né? Eles começaram a criticar a esquerda cirandeira nesse momento do vídeo, né? Não vou assistir o vídeo com vocês, que é meia hora de vídeo, mas nesse momento que eles começaram a criticar a esquerda cirandeira, o Monark ficou muito feliz, né? Porque ele adora criticar a esquerda cirandeira como se representasse a esquerda cirandeira. Precisa definir exatamente o que é isso, né? Mas basicamente como se isso fosse de portal relevância, porque essa galera está em pé de igualdade com os bolsonaristas fanáticos, né? Que é um absurdo completo por si só, mas o mais importante desse vídeo aqui, que eu queria trazer para vocês e que eu já vejo em muitos outros canais e em muitas outras discussões atualmente, principalmente por pessoas como o Monark, uma figura assim central desse movimento, é comparar figuras à esquerda como o próprio Lula, né, ou o próprio Haddad, à figura do Bolsonaro. E isso é muito representativo de um pessoal mais ao centro, mais a uma direita liberal, né? E que tem implicações assim muito estranhas, né? Porque no final eles vão sempre escolher alguma coisa que não seja a esquerda, né? Mesmo que eles acham absurdo alguém como Bolsonaro, eles sempre vão se aliar com um cara como Bolsonaro para não ter que votar na esquerda, né? Exatamente isso que o Monark fez, ele votou no Bolsonaro, né, no segundo turno. Mas esse fenômeno, né, de dizer que nem Lula nem Bolsonaro, essa frase nem Lula nem Bolsonaro tem tomado de conta de uma parte da esquerda também, né? E assim, eu por um tempo fui um pouco fisgado por esse feitiço por algum tempo, né? De dizer assim, eu não sou nem um nem outro, né? E a gente vai discutir um pouco os impactos sobre isso e por que se você se identifica com uma proposta, seja centro-esquerda, seja progressista, alguma coisa, se você vota no Ciro, sei lá, se você vota em pessoas que estão mais à esquerda do que os liberais, né? Por que é importante você não fazer isso, né? Mesmo que você deteste o PT ou que você ache o Lula um desgraçado, né? Por que é importante você não tomar essa atitude, né, de colocar essa frase em voga, né? Nem Lula nem Bolsonaro, né? Mas vamos por partes, né? Vamos começar aqui com essa parte do vídeo. Agora estão putos com a esquerda, é cirandeira da parada. E eu acho mais o seguinte, eu acho que é um tiro no pé da cena, na cabeça de uma pessoa. E eu não ouço falar disso em lugar nenhum. Então assim, e aí, meu irmão? Onde é que nós vamos O Monark está muito feliz, né, que estão criticando a esquerda cirandeira. bater
Tem que escolher teus inimigos, senão fica chato o negócio. É a mesma coisa na direita da tiozona do kit gay, o tiozinho do vírus da vacina, do chip da vacina, tá ligado? Aí que começa o problema, né? Aí que começa a questão. É a mesma coisa do carinha do kit gay e do vírus da vacina. O cara louco que começa a desacreditar das instituições, o cara que começa a desconfiar da ciência, ser anti-ciência, é a mesma coisa da esquerda cirandeira. Aí começa começa o debate. E eu gostei muito das posições do Cauê e do Rafinha nessa. Vocês vão ver que eles são bem sensatos nessa parte agora. Ligado? É o mesmo sintoma do mesmo problema. O que vocês acham sobre essa parada de direita e esquerda no final das contas? E aí ele puxa para uma questão que assim, é totalmente tangencial, né? Que é a questão da divisão de direita e esquerda. Por que isso é importante para uma pessoa como o Monark? Porque ele traz essa ideia de desinteresse, de apatia à política, né? Essa divisão de esquerda e direita está outdated, como ele fala, né? Outdated. Pô, será que a gente chegou no momento da sociedade com a internet onde isso aí ficou meio outdated, ficou meio do passado? Sabe o que eu acho? Não. Você claramente não. Você tem discussões, obviamente, sobre o que seria essa esquerda, onde é que começa os limites disso aí, obviamente tem, né? Alguns defendem que a esquerda, o label esquerda, né? A etiqueta esquerda não tem uma substância, um conteúdo substantivo, né? Que não se liga a nada que você pode descrever estruturalmente. Mas é óbvio que você tem uma divisão clara de interesses na política. Clara, né? Você tem uma divisão clara dos interesses. Quando as pessoas pensam, o monarca faz muito isso, as pessoas pensam muito no mundo assim, da discussão, da lógica, do teórico, não sei o que lá, e esquecem que na política é uma questão pragmática, tem questões muito simples, e vou falar uma coisa assim que é básica. Não, a gente vai destinar esses recursos aqui para esse lugar ou para esse, né? Então, dependendo da posição que você tem, você vai para um lugar ou você vai para outro. Obviamente, a gente vai, por exemplo, propor uma política de maior preservação, né, da floresta amazônica ou não, né? Ou a gente vai passar a boiada, como falou o Salles, né, que caiu. Então, são questões práticas e existe uma divisão em quem concorda com algumas práticas e quem não concorda, obviamente. Mas para o Monark é uma coisa que é desinteressante, porque ele está interessado justamente em causar esse caos nos interesses, né? Para ele isso aí é outdated, né? Enfim, né? Eu acho que os discursos grilos não são outro que vai muito, cara. Porque gritado é um volume de exageros. Eu não concordo com esse lance de estar, tipo assim, ficou obsoleto esse conceito. Eu acho que não, porque eu acho legítimo, por exemplo, o posicionamento de uma esquerda que quer ver mais, sei lá, programa social, redistribuição de renda e tal. E assim como existem alguns posicionamentos que são coerentes, que têm alguma coesão, que fazem sentido. Isso que o Cauê falou é extremamente importante. O Cauê fala algumas coisas meio assim, às vezes da cabeça dele, mas que fazem sentido, né? Mas quando você chega na política é uma questão prática, assim. A gente falou de distribuição de renda, de políticas sociais, enfim. É simples, a gente vai, por exemplo, a política do SISU, ou sei lá, do FIES, né? A gente chega num momento da discussão política em que é o seguinte: a gente vai fazer com que o recurso que a gente tem aqui, a gente vai usá-lo para criar mais vagas em universidades públicas, ou a gente vai jogar isso aqui para iniciativa privada, para a gente criar um sistema de financiamento, para a galera utilizar isso aqui para entrar em universidades privadas e fortalecer o mercado privado? Como é que funciona isso? Então, dependendo de onde você está posicionado, você vai tomar decisões diferentes. Isso é óbvio, não, mas para o Monark não é que não é óbvio, não é que ele não entenda isso, né? É só que para ele isso é ruim, né? Para ele isso jogar a política é uma coisa que não tem eficácia, né? Para o Monark o jogo político não tem eficácia, né? O que eu acho é que no meio de tanto ruído se posiciona de acordo com uma... Eu não tenho... Mas, cara... Aqui o Rafinha fala uma coisa completamente
Se você tá nesse sem lugar pé nem onde cabeça. você é acusado dos dois, significa que você é um ser que tá... Falar que me chamam muito mais de esquerdista, talvez fosse também algo a se analisar aí, que existe um movimento que, aliás, dominante, afinal, a gente olha para quem está no governo hoje, quem foi eleito, caralho, existe um movimento de uma direita muito mais raivosa no Brasil. Eu entendo que também, porque eu tô aqui, eu tô batendo em esquerdista, beleza, mas não é a mesma coisa do que um bolsonarista, nunca vai ser. Os caras é outro nível, né? Eu acho. Pra mim, o bolsonarista, Eu não sei, Cauê, tô na dúvida. acho, Tô na eu dúvida. acho. Tô na ele é a dúvida, eu mesma não sei. coisa que um cara que ama o Lula e acha que ele é realmente... É a mesma coisa de um cara que ama o Lula. Olha só que viagem. É a mesma coisa que um cara que é um cara bolsonarista. E principalmente hoje, o século XXI. 2021, um cara que continua concordando com o Bolsonaro, né? Considerando todas as práticas do governo até então, com a condição da pandemia e tudo mais. Esse cara, ele é como se fosse o cara que ama o Lula, né? O Lula, que foi responsável por... Eu não voto, ó, não me entenda mal, galera, que eu odeio o PT. Eu não sou eleitor do PT, né? Eu sou filiado a outro partido, inclusive, não convém aqui falar, mas olha só o que o cara está dizendo. Você tem coisas na realidade efetivas que mudaram a vida das pessoas, como, por exemplo, os programas sociais do governo do PT, como a ampliação das universidades, a criação de vagas, criação de universidades mesmo, programas como o ProUni, né, o FIES que é uma porcaria, mas garantiu que algumas pessoas entrassem na universidade, o SISU. Você tem coisas que mudaram praticamente. Os institutos federais, né, que se você comparar com o governo do Lula foi uns 200 e pouco, o governo da Dilma foi uns 400 e poucos criados, comparar com o Fernando Henrique foram 11, né? Então essas coisas práticas da vida que a gente consegue perceber, eu estudei no IF, educação pública fuderosa, de qualidade, então você vai comparar com um cara que fez isso, que você consegue ver as consequências práticas da vida, o aumento uma maior distribuição de renda, uma capacidade aquisitiva maior para as classes menos abastadas. Então você tem essas consequências práticas na vida das pessoas e você vê que esse cara fez isso, por mais que ele seja um desgraçado, se você achar ele um desgraçado, mas o cara fez isso. Então o cara que ama o Lula porque ele mudou praticamente a vida do cara, mesmo assim, em questão de mudar a possibilidade de estudar ou de comprar uma casa, ou Minha Casa Minha Vida, né? Ter um lugar para morar, que não precise pagar um absurdo por isso. Esse cara, ele está no mesmo nível do cara que defende um louco que mata as pessoas na pandemia. Tá me entendendo? Olha o absurdo disso. Por isso que essa era a parte mais importante do vídeo, né? Porque assim, o Monark, eu não vou achar o vídeo aqui, talvez eu até ache depois, mas ele, não sei se foi em entrevista com o Furlan, Daniel Furlan, ele fala, né, se for de novo entre o Bolsonaro e outro cara do PT, aí fica assim, eu vou votar em quem, né? Animal! Você fica assim, meio... eu até tento me controlar, né, pra não ficar muito agressivo aqui nos vídeos, mas é muito importante para esse período assim que tá se aproximando das eleições, a gente pensar nesse tipo de postura, cara, porque contamina também o pessoal da esquerda, né? Porque você tem ali uma disputa, o Ciro sendo mais demarcado, né? Fui pegar um café ali, senão a cafeteira explodir, né? Então você tem um campo de disputa dentro da esquerda mesmo, né? Com o Ciro uma figura um pouco mais prototípica, mas você tem também disputas bem claras entre, sei lá, as pessoas do PSOL também, enfim, outras propostas, né, que você vê o Lula assim e fala assim, não sou nem Lula nem Bolsonaro, são duas faces da mesma moeda, e você está apresentando uma proposta de esquerda, você está se fudendo, cara. Não faça isso. Porque é esse tipo de discurso usado por essa galera. E quem se beneficia é essa galera. A galera tipo o Monark. Porque quando não aperta, eles vão pro Bolsonaro. Eu não tenho certeza se o Monark não vai votar no Bolsonaro de novo. Não dá para confiar, porque continua no mesmo posicionamento. Continua no posicionamento não sei se foi a Folha ou foi o Estadão. Acho que foi o Estadão, né? Uma escolha difícil, né? Haddad e Bolsonaro. Pelo amor de Deus. E como eu falei, né,
tem implicações, os estudos linguísticos apontam coisas bem interessantes sobre isso, vou falar sobre isso, mas o mais importante para a gente ter na mente, isso é ruim para a gente que é de esquerda, né? Não faça a sua disputa aqui, que a gente está no mesmo campo, cara. Você odeia o PT, você acha que fez um monte de coisa errada, mas puta que pariu. Você olha assim, igual o posicionamento, depois eu vou colocar a fala do Rafinha, que é genial, depois no final aqui, né? Mas não faça isso, porque esse tipo de posicionamento é um posicionamento que favorece a galera do Bolsonaro, a galera dos liberais também, né? Porque assim, você tem ali, você mete o pau no Lula, mete o pau no PT, é um desgraçado, odeio, não sei o que lá e tal, nenhum dos dois, não sei o que lá. Não estou dizendo que você não pode criticar, mas esse tipo de postura, o cachorro latindo ali, Babila, esse tipo de posicionamento, ele vai complicar demais a nossa vida, porque a gente sabe que possivelmente a próxima eleição vai ser disputada por esses dois, não é? E a gente vai fazer o quê? Depois que a gente lascou o nome do Lula, não é? Às vezes até de uma maneira um pouco injusta. Tá me entendendo? Não estou falando de críticas pontuais ou questões que são realmente importantes, porque tem que demarcar sim. Eu defendo isso aqui, o PT é contra isso aqui. Eu não sou petista, estou longe de ser petista, né? Mas não é a mesma coisa, cara. Aí depois vai ficar como? Né? Pragmaticamente, quando chegar lá no segundo turno, você vai fazer o quê? Você vai votar no PT, igual todo mundo que de esquerda fez em 2018. Aí você vai votar no PT depois de ter destruído completamente a imagem do PT. Não é isso? Aí você vai ficar do lado do Bolsonaro? Não, porque isso favorece justamente essa galera, né? Esse discurso de que os dois são minimamente equiparáveis, né, é uma coisa que favorece essa galera, né? Então, por que isso é prejudicial? Na discussão, né? Isso é muito comum entre as galeras de centro-esquerda, o pessoal um pouco mais do Ciro, sei lá, da Marina. A Marina também mete pau no PT, né? Mas por que isso é prejudicial, né? Não estou falando que o Ciro não pode fazer isso. Aí é a escolha da campanha dele, ele tem as razões dele, talvez funcione, mas por que pra gente que concorda com esse tipo de coisa, né, propostas mais à esquerda, por que a gente não deve fazer isso, né? Quando você está discutindo com alguém que é liberal, para ele, né, isso é muito importante, né, você dizer assim, nem Lula nem Bolsonaro, né, claro que eles vão propor a proposta deles, que é, sei lá, um Amoedo da vida, um Dória, sei o que lá, mas por que pra gente é uma porcaria? Porque a gente tem que concordar com uma narrativa que é puxada por essa frase. Essa frase em si ela não está sozinha, né? O George Lakoff, ele tem um trabalho bem interessante, né, a partir dos anos 2000 sobre como frames, né, que ele fala, frames são nomes bonitinhos para quando a gente fala de conceitos e conceitos que são construídos através de circuitos neurais, que eles são estruturados em circuitos neurais. Vou tentar a minha imagem aqui para vocês não ficarem vendo a cara do Monarca o tempo todo. Mas os frames, né, são circuitos neurais. Ele tem uma proposta de falar um pouco mais dos frames na dimensão narrativa dos frames e como esses frames, né, esses frames são basicamente conceitualizações do mundo, né, formas de entender o mundo, né, que a gente usa e tal, para entender estruturas narrativas. A gente faz uso de frames, né? E ele fala dos impactos dessas narrativas na vida pública e na política, principalmente, né? A partir dos anos 2000, né? Em 2008, por aí. E uma grande questão sobre os frames é que eles nos ajudam a entender as coisas que acontecem na realidade, né? Então tem um frame bem básico chamado frame de roteiro, que é um frame estrutural para você construir narrativas em cima, né? Um frame de roteiro. Então coisas começam assim, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso. E ele fala, esse é um conceito básico,
E a partir disso a gente vai construindo, em sociedade, a gente vai construindo narrativas e vai criando o que ele chama de motifs, né? Motifs são agora roteiros um pouco mais socialmente demarcados, mas que são compartilhados assim socialmente de uma maneira que você consegue identificar muito fácil. Então, sei lá, o motif do cara que era pobre e ficou rico, por exemplo, do nada, ou que ele era muito pobre e inventou alguma coisa lá e conseguiu ficar rico de uma hora para outra, não sei o que lá. É como se fosse o motivo da Cinderela, não é uma história pontual, né? A gente usa esse frame para olhar coisas na realidade e identificar esse tipo de padrão. E na política você tem a manipulação dos discursos, a manipulação do debate, usando muito esse tipo de estrutura dos frames, né? Então, assim, o Lakoff, ele dá um exemplo bem interessante, que é o exemplo da guerra, eu acho que foi a guerra do Iraque, se eu não me engano, né? Não sei se foi a guerra do Iraque ou se foi a guerra a guerra do Golfo, no Kuwait. Fui ver aqui no meu fichamento que eu tinha feito aqui do texto, né, do Lakoff, que é um texto, acho que de 2008, 2008, um texto chamado The Political Mind. Então ele dá esse exemplo aqui da Guerra do Golfo, né, que foi com o primeiro Bush, na verdade, o Bush pai, né, que eles fizeram essa pesquisa aí. Primeira coisa, né, a narrativa, né, que eles estavam tentando propor para a população, para eles concordarem, para obter o apoio popular para ir para a guerra, né, era de que o Saddam Hussein ele estava ali em conflitos, né, havia conflitos de petróleo, né, de óleo. E aí eles fizeram uma pesquisa 3 meses antes dessa guerra começar, e aí os manifestantes tacaram o pau em cima, né, com esse slogan, no blood for oil, né? As pessoas não queriam mandar os filhos deles para a guerra por causa de óleo, uma coisa meio absurda, né? A gente vai mandar os nossos filhos para morrer na guerra por causa do negócio de óleo, deixa isso para lá. Eles mudaram depois, eles percebendo essa posição, né, eles mudaram essa narrativa, né, para obter apoio popular, dizendo que a filha do diplomata do Kuwait estava, né, sob né, um sequestro, tinha o governo do Saddam Hussein estava, né, na verdade, oprimindo a sua população, então eles criaram essa narrativa de vítima, né, que eles iam salvar as vítimas e os Estados Unidos seriam o herói. Então eles trocaram a narrativa por um motif, né, bem mais compartilhado socialmente, que é essa coisa do herói, que todo mundo sabe o que um herói faz, quem é o vilão, Saddam Hussein sendo o vilão. Então aí depois disso aí a população passou a apoiá-los, porque era agora os Estados Unidos sendo o herói da história e as pessoas que iam para a guerra seriam os ajudantes a combater esse vilão que era o Saddam Hussein. Então, olha só que interessante. Eu falei tudo isso aqui, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente se utiliza de narrativas para debater, para convencer as pessoas politicamente, para jogar politicamente, não é? E isso tem impactos. Às vezes a gente não percebe, porque isso aqui que o Lakoff fala nesse livro é extremamente importante, né? Que deixa eu aumentar aqui, né, que o uso o uso dessas estruturas conceituais, ele é inconsciente. Então a população não sabia que eles estavam resgatando esse motivo extremamente importante para eles do herói, né, que agora tem uma absoluta importância para a população dos Estados Unidos, né. Eles não sabiam disso, é inconsciente, né. E às vezes acontece isso de forma inconsciente, né, como acontece no exemplo do Lula versus Bolsonaro, nem Lula nem Bolsonaro, né? Então isso aí pode ser que isso seja uma estratégia já usada pelos liberais de forma consciente, porque o que acontece, né? Para você partir da mesma frase que o liberal e começar a discutir a partir daqui, por exemplo, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, você também não é nem Lula nem Bolsonaro, eu sou o quê? Ciro, você é o quê? Amoedo, beleza. Antes disso, vai ter uma narrativa que os dois vão concordar para entrar nesse mesmo ponto de equilíbrio e começar a discutir. E que narrativa é essa?
A narrativa é que o Bolsonaro e o Lula, eles são equiparáveis em algum grau. Não é isso? Para você concordar, né? Para você falar essa mesma frase, de que você não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem uma coisa nem outra, você tem que partir de um ponto anterior, que é uma narrativa a ser compartilhada pelas duas pessoas que estão discutindo, de que os dois são, em algum grau, equiparáveis. Então, você que é de esquerda, que fala esse tipo de coisa, você está partindo de uma premissa igual com esse liberal, de que os dois, o Lula e o Bolsonaro, são a mesma coisa, são igualmente deploráveis, né? E não são. Como eu acabei de falar, como eu falei há um tempo atrás aqui no vídeo, falei há alguns momentos atrás. E não são. Isso é importante que seja dito. Não é nem Lula nem Bolsonaro. Que história é essa? Né? Que história é essa? Né? Bolsonaro é o absurdo, é a desgraça da humanidade. Né? Tanto é que o pessoal aqui, que eu tenho convívio assim, de esquerda, eles não veem a hora de ter o Lula de novo, qualquer pessoa do PT de novo, para estar em disputa com outro cara que é liberal e outro cara que é de esquerda radical de novo, porque você volta a um certo grau aí, de pelo menos de uma sanidade, de você pensar em coisas práticas mesmo, cara, porque esse cara, ele é um absurdo. Ele tá fora de qualquer outra esfera de debate político, pelo amor de Deus, cara. Tá me entendendo? Então é esse tipo de questão. Você que é de esquerda, tenha cuidado com esse tipo de coisa, cara. Porque isso não favorece a gente. Porque essa galera aí, eles estão interessados em destruir a imagem, mais ainda do PT, que é um projeto mesmo, né? Para quando lá na frente o PT é uma porcaria mesmo, e aí você escolhe ou alguém de proposta mais liberal com eles, mas se não tiver eles, o Bolsonaro vai. Foi exatamente isso que aconteceu em 2018, cara. O pessoal do MBL, que agora xinga o Bolsonaro, né, até o fígado, né, eles apoiaram o cara, pô, fizeram um vídeo no churrasquinho com o cara, o Monarca votou no segundo turno, não sei se ele votaria. Não dá pra saber, porque não dá pra confiar nessa galera. E aí você tá fazendo voz com essa galera. Esse é o problema, você tá fazendo voz com essa galera. Não tem problema em discordar do PT, obviamente, né? É óbvio que eu não sou petista, eu já disse várias vezes aqui, mas esse tipo de discurso, nem Lula nem Bolsonaro, você está puxando, igual aquela coisa que a gente falou aqui dos Estados Unidos, está puxando a narrativa do herói, você está puxando essa narrativa de que os dois podem ser em algum grau equiparáveis e eles não são, e isso vai te prejudicar politicamente, né? Para um monarca tanto faz, porque para ele é o mercado, não sei o que lá, e que o Estado está tentando atrapalhar as coisas, não sei o que lá, mas pera lá, né? Vamos ver só o finalzinho aqui que a gente encerra, né? Realmente o salvador do país. Então, mas eu não concordo, porque eu não acho que o Bolsonaro não se compara a nenhum outro político de carreira do Brasil. Concordo. É o Bolsonaro contra o resto. Eu acho que um lulista e um fã da Moedo podem discutir. O bolsonarista, ele pode... Não se compara a um lulista, eles comparam um membro do ISIS. Sabe o que acontece? Você tem democracia e não democracia. Democracia As posições dos dois estão muito acertadas, né, nesse vídeo. é tudo. Não democracia é esse movimento bolsonarista. Os caras são contra a democracia. Aqui, ó. É a Bíblia e a Al-Qaeda. O bolsonarismo, ele tem a parte do fanatismo que é mais apegada à violência, né? Já protestos... Existe uma linha assim, tá? Existe. Estou a favor de quebrar uma... A lanchonete do Zé vai destruir, entendeu? Já quebrei, eu era moleque, eu tava uma pedra em 90, tá ligado? Agora que é aquele ponto inicial que eu falei no vídeo, né? O monarca vai mostrar o total interesse dele de promover o desinteresse na política, né? É catártico. Pra mim parece um cão latindo ao vento, tá ligado? Mas não é, cadinho. Não tem efeito nenhum, né? Que eles falam de manifestações, né, da esquerda, de promover maiores manifestações, em alguns momentos ali quebrar algumas coisas, e para ele assim, não adianta, né? Claro que não adianta, para ele nada adianta, né? Mas vai votar no Bolsonaro, porque qualquer coisa é melhor que a esquerda, né? Assim, no discurso fica muito fácil, né? Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou muito apolítico, mas na hora do vamos ver, você apoia um cara que é um desgraçado. Gasta. Parece que não. Eu entendo um pouco você pensar isso, porque parece tipo assim, cara, o cara vai cagar pra isso aqui. E é verdade, o Bolsonaro fala, sabe por que não teve? Não é porque ele pensa isso, né? A gente costuma achar esse tipo de coisa, né? Vocês estão vendo a minha cara maior que a do Monark?
deixar um pouco menor agora, né? Não é porque ele acha esse tipo de coisa, né? É porque ele realmente ele tem um interesse, né, de fazer com que as pessoas se desinteressadas, né, fazer as pessoas desinteressadas pela política, né? Que a política para ele, né, ele vê a política como algo que atrapalha a economia, né, atrapalha o mercado e que não tem nada a ver, na verdade, né? Você tem ali a gente vive num sistema, né, de produção e distribuição de riqueza em que o Estado e o mercado eles estão interligados, eles se retroalimentam, eles não podem ser concebidos separadamente. Em qualquer país capitalista você vai ter isso, né? Mas na cabeça do monarca é interessante a gente se desligar da política, porque a gente tem que deixar o mercado Então a gente não protesta porque faltou maconha, Então, ele veio aqui. Mas eu não concordo que isso vai mudar alguma coisa no Brasil. Porque você vai tirar o Bolsonaro, vai colocar um outro cara que também não vai mudar nada. Aí você vai tirar o outro cara que também não vai mudar nada. Não vai mudar nada, né? Não mudou nada. A gente vive há 50 anos num ciclo... A gente vive há 50 anos na mesma coisa, né? Vive há 50 anos na mesma coisa. Exatamente. 1985 não foi nada, né? 1968 não foi nada e tal. A gente vive há 50 anos na mesma coisa, né? Não teve impeachment de Collor, né? Não teve Plano Real, não teve Bolsa Família, não teve Minha Casa Minha Vida, não tem mais universidades no Brasil do que tinha antes. É exatamente a mesma coisa, todos os políticos são iguais, né? Não importa qual você votar, vai ser exatamente a mesma porcaria, né? Discordo de você. Eu também. Eu acho que as coisas que estão mudando no Brasil são muito derivadas à questão mais econômica e tecnológica. Eu não super concordo. Uau, né? A economia vem de onde? Acho que a política ela só tentou impedir que isso acontecesse, mas não conseguiu. A política tenta impedir o mercado, a política não participa, né? Eu concordo com você. Perdão, a última parte do vídeo estou meio exaltado, né? Porque o monarca me deixa assim meio lelé da cabeça mesmo, assim. Pelo amor de Deus. Eu não acho que nenhum... Vamos finalizar com essa a fala do Rafinha, falinha do Rafa do final, que é bem interessante, né? Político teria a atitude filha da puta que esse cara teve nessa pandemia. Isso aqui é coisa de psicopata. Que nem um cara como Renan Calheiros, que é um cara que já teve milhões de problemas com a justiça, José Sarney, essas figuras que realmente muda do 8 pro 8, não fazem diferença nenhuma. Eu não acho que esse cara teria um cara de pau de minimizar a morte dos outros. De chegar e falar assim, não sou coveiro, foda-se essa merda. Cara, isso é um bagulho que eu não entendo. O que me deixa puto nessa história toda é a gente não sei que essa porra vai pro ar, mas assim, nós estamos agora num momento que está tendo uma CPI do Covid. Nós estamos querendo descobrir se houve ou não irresponsabilidade do governo federal. Pra que a porra de uma CPI? Mostra o depoimento, mostra o pronunciamento desse cara em rádio e televisão. Não precisa de mais nada disso. Tá assim a ver. Por que eu preciso provar se tem um gabinete paralelo de aconselhamento ao Bolsonaro? Esse cara é um doente, tira essa merda, cara. Entendeu? Isso me indigna. Eu falo, cara, a Dilma caiu por improbidade administrativa, cara. Que é uma coisa que não derrubaria ninguém. É tudo um movimento político. Aí esse desgraçado vai lá, costura as coisas com o Centrão, que é uma coisa que a Dilma nunca faria, porque não vai se meter com esses filha da puta. Vai lá e derruba. Essa última parte é isso. Foda Dilma! O PT, eu acredito que o PT soube jogar muito bem o joguinho sujo político. O Temer era agora, Não, é isso. Não negociou. Quem derrubou foi ele, cara. Mas depois que muito negociado foi. Eu acho que é o seguinte... É tudo, como diria nos Estados Unidos, o cara fala, é dinheiro. É dinheiro. O Temer... Faltou dinheiro no bolso, prejudica politicamente a... Você escolheu um cara, eu discordo completamente de alinhamento com o PMDB, esse tipo de coisa, né? O MDB que é hoje, né? Mas você escolheu um cara para ser vice, que vai te dar capital político, para você conseguir fazer uma campanha mais... isso não foi feito na eleição passada, né? A coligação do PT era minúscula, mas você fazer um alinhamento ali estratégico com o Temer, que eu discordo, mas fazer um alinhamento estratégico com o Temer é a mesma coisa
do Bolsonaro cagar geral, aparelhar a Polícia Federal e jogar com o Centrão e fazer... O Monark é uma coisa impressionante, né? Então, não tem mais o que falar, né, galerinha? Era esse recado que eu tinha que dar pra vocês. Esperem outros vídeos, novos vídeos aí. Estaremos de volta com mais questões. A gente vai tratar de novo dos frames. Eu vou trazer agora depois eu vou trazer uma proposta um pouco mais da gente ler um pouco do livro e discutir também, né, coisas da atualidade a partir disso. E fica o convite aí para você dar uma curtida no canal. Não dê palco pro Monark, né? A gente tá só para efeitos de aprendizado aqui, tá? Não utilize esse discurso, nem Lula nem Bolsonaro, que pelo amor de Deus, né? Inscreva-se no canal, dê um joinha aí se você curtiu. Se você não curtiu, deixa o dislike, que alimenta também o algoritmo. E é isso aí, canal Inventa Línguas, voltando a todo vapor. Até mais, galera.